Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje com uma declaração que pode parecer um pouquinho provocante e polêmica. No entanto, ao longo do desenvolvimento da nossa ideia, eu espero te convencer de ter toda a razão de fazer essa afirmação. A força é mais importante do que a fé. De repente você pode até dizer que eu estou pregando uma heresia ou estou falando uma tolice de tamanho gigantesco. Mas a verdade é que existem duas declarações, uma feita pelo próprio Cristo e outra, se eu não estou muito enganado, foi o apóstolo Paulo. O próprio Jesus disse que o reino dos céus, olha que o reino dos céus, para a visão do evangélico, é muito importante. O próprio Jesus afirmou que o reino dos céus é tomado por força. Então veja que, por mais que a fé seja importante, mas a ação não é à toa que há quem diga que o homem é 95% transpiração e apenas 5% inspiração. Mas veja que todas essas palavras, ela vem de alguma forma composta, motiva, ação, inspiração, oração e assim por diante, para que você entenda o quanto que a atitude faz-se necessária. A outra declaração vem de Tiago, se eu não estou muito enganado. Ele diz mais ou menos o seguinte, é um desafio, né? Ele fala, com a minha ação, né, com as minhas obras, eu provo o quanto grande é a minha fé. Agora, me prova a tua fé se você não tem ação, se você não tem obras. Então, partindo dessa premissa, eu sou o Vilmar de Souza, diz aí, e você? Me diz uma coisa, eu estou... É sério. Aliás, eu falei, me diz uma coisa, né? Me disse, de onde você se encontra no momento em que está acessando esse conteúdo? Em que ponto do território nacional? A minha ideia é ajudar ao máximo de pessoas com as reflexões que estamos trazendo aqui para o canal no dia a dia. E eu digo dia a dia mesmo, porque até então, de segunda a quinta-feira, eu estou publicando 2 vídeos. As sextas-feiras costumam ser às vezes continuam sendo 2. Sábado eu só publico na noite de sábado, depois das 7, 8 horas. E aos domingos, sempre que possível, eu faço aí em torno de 3 vídeos. Até então. Estamos trabalhando no momento que falo com você. Se você está me vendo agora, esse é o vídeo de número 58. Então, portanto, o 58º vídeo, esse que estou me utilizando para falar contigo. Mas não vamos nos distanciar do cerne, né, da nossa pauta, da nossa conversa de hoje. Eu quero que você entenda que muito mais importante do que a crença é a tua força, a tua capacidade de efetivação. E por que eu estou te dizendo isso? Vamos lá. Essa semana, e caso você ainda não saiba, eu vou repetir aqui para que fique claro, o que estamos fazendo aqui é partindo do absoluto zero, eu digo zero no que diz respeito a esse canal, em 23 de março de 2025. E eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários em que mês esse vídeo foi apresentado para você, em que mês do ano você está assistindo. E me disse ele, foi tão relevante para você quanto é o meu objetivo e o quanto é também a mensagem que eu vou tentar transferir para você. Eu trabalho com vendas no formato ambulante, né? Enquanto algumas pessoas talvez olhem para essa atividade com certo desprezo, eu encontrei nela uma forma de flexibilizar o meu tempo e também massificar as vendas. Uma vez que aonde passo tem alguém
no formato de empresa fixa, queixando-se de que as coisas não estão tão boas. Então eu digo, olha, no meu caso, que estou indo até o cliente, né, eu levo o meu produto na comodidade onde ele se encontra, esse meu formato aqui eu não posso reclamar. E de fato, não estou dizendo que não há desafios o tempo todo. E caso você não saiba como é a dinâmica do meu dia, eu faço um trajeto pedalando de 5 quilômetros e 900 metros para ir até a Cozinharte, que é a empresa onde o meu irmão serve pratos deliciosos. Inclusive, ele prepara um cordeiro que eu vou te dizer. Ontem, eu estou gravando aqui na sexta-feira pela manhã, na quinta-feira foi o dia da galinha caipira, então eu experimentei de tudo um pouquinho por lá. Experimentei um pouco do cordeiro, experimentei a galinha caipira e, se não estou muito enganado, experimentei um pouco também do estrogonofe ou algo assim. Só sei que eu experimentei um pouco de cada coisa. Então, para chegar até lá, e lá também é produzido os bolos no pote. A salada de frutas eu produzo em minha casa. Esse trajeto que eu faço de 5 quilômetros e 900 metros, eu já levo já a salada pronta. E o que acontece? De lá eu saio, já falei isso aqui antes, ando em torno de... Ou... exatamente. Eu dou mais ou menos entre 8.000 a 10.000 passos, né? Esse é o meu esforço físico durante um dia convencional. Então, volto, depois de concluir a tarefa do dia, alcançar mais ou menos ali a meta a que nos propomos alcançar, e aí torno a pedalar mais de volta para casa, 5 quilômetros e 900 metros. Na volta, eu tenho que passar para analisar com calma as frutas que vão estar num ponto para que a gente possa fazer de novo a salada de frutas. Aí passa às vezes em 4, 5, 6 lugares. E aí então retorno para casa. Então essa é a dinâmica do meu dia. Aí a minha irmã, a Adriana, quando teve contato aí pela primeira vez com os vídeos do canal, ela disse que tu vai trabalhar mais ou menos nessa pegada motivadora, motivacional de coaching. Eu quero pensar que não, porque sim, é importante você ser motivado, é importante você ter inspiração, mas é muito mais importante você ter atitude. E eu sei que por mais que eu devo te dizer que prezo um pouquinho essa questão desse palestras, papo motivacional, o ser humano precisa de motivação, mas muito mais de motivação, ele precisa de ação. Mas eu quero te dizer que um desses dias, onde cheguei numa empresa em que encontrei um rapaz e ele falou para mim da dinâmica do dia dele, o que ele fez e continua fazendo para ter a transformação física que ele esperava. Ele era fortinho e aí ele empreendeu aí uma jornada de alimentação balanceada e saudável e prática de atividade física em específico. Então, ele contava que passou alguns meses, por exemplo, enquanto todos, literalmente, ao seu entorno, ao seu redor, estavam comendo aquilo que bem entendia, pizza, outro tipo de alimentos carne, ele disse que passou 4 meses isso acontecendo diante dos olhos dele e ele simplesmente se alimentando basicamente com o ovo, que foi a dieta que ele havia escolhido. E ele hoje faz academia, isso, ele treina pela manhã, musculação, e à tarde ele faz cardio, ou vice-versa, não sei, mas eu acho que foi isso que ele falou. E isso todos os dias. Quando você vê uma atitude desse gênero, você chega à seguinte conclusão. Por exemplo, eu vi uma frase outro dia que afirma: o homem que controla o apetite, ele está apto para vencer em qualquer outro projeto da vida. O fato é que, desenvolvendo hábitos poderosos, você vai alterar todo o curso da tua vida. Porque, quer você queira ou não, quer você aceite ou não, quer você concorde comigo
ou não, são os hábitos quem vão determinar se você vai ter uma vida bem-sucedida, vai alcançar os seus objetivos, ou vai fracassar ou desistir no meio do caminho. E por que eu te digo isso? É justamente só quando você pega algo que antes era muito difícil para você fazer e que, inclusive, exigia muita disciplina, depois que você transforma aquilo que foi preciso usar a disciplina, né, nessa rotina, aí isso se torna um hábito. Só que existem dois tipos de hábitos: os hábitos virtuosos e os hábitos prejudiciais. E aqui a gente pode, inclusive, citar diversos vícios que são hábitos nocivos. E se você tem vários hábitos nocivos, eu tenho um hábito bastante nocivo. Eu quero compartilhar com você e já estou trabalhando uma forma, claro, racional, tá? Você precisa ser racional e precisa também, primeiro, você só consegue tratar de um problema quando você consegue enxergar que tem o problema. É assim, inclusive, com o dependente químico. Nenhuma pessoa ele vai se tratar de alcoolismo se ele não se considera um alcoólatra, nem aceita que essa prática está prejudicando. Então, enquanto ele acha que tem controle sobre o álcool, ele não vai mudar. E às vezes tem pessoas que estão sendo dominadas pelos vícios, ou seja, hábitos nocivos, e ainda não se deu conta, ou não quer aceitar. Então, o primeiro passo é você aceitar que tem algo, tem um problema, tem uma questão que você precisa resolver. E eu tenho um hábito nocivo, que é dormir tarde. Isso é ruim porque o sono acontece em ciclos, ok? Em estágio mais leve, mediano e aquele sono profundo, que é o sono que vai fazer com que você restaure as tuas energias perdidas depois de um dia longo e árduo de trabalho, como é o meu caso. Então, eu tenho um hábito nocivo, que é dormir quase sempre depois que passa a meia-noite. Nas últimas 2 noites anteriores, eu fiz questão de adiantar a minha gravação do conteúdo pela manhã, e é isso que eu estou fazendo. Eu já gravei um conteúdo na sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Eu já subi, já fiz o upload de um conteúdo e agora estou gravando outro para que, caso haja tempo, antes da noite da sexta-feira, eu faça uma nova publicação. E para que eu amanheça com a mente e o corpo restaurada e em condição de bater esse papo com você, eu preciso, não tem outro caminho. Isso não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, não é opção. Eu preciso dormir um pouco mais cedo para que o corpo tenha tempo, né, de receber as devidas, eu poderia dizer, restauração que precisa, né, depois de uma noite de sono. Tanto que existe um conceito sobre os 8 remédios da natureza. Um deles, inclusive, é você exercitar a tua fé, acreditar em Deus. E um outro bem importante é o repouso, ok? Dos 8 remédios naturais, um dos mais importantes é o repouso. Você repousar de forma adequada, portanto, dormir entre 6, que é o mínimo, né? Tem metabolismo que aceita, mas você tem que dormir no mínimo entre 6 e 8 horas de sono por noite. Deve ser o essencial para que você possa, no dia seguinte, levantar-se cedo, como eu me levanto. Hoje eu levantei 5 horas e 13 minutos, para que tivesse tempo de eu adiantar tudo o que me propus fazer, para que eu possa sair para outras atividades do dia, com a certeza de que parte das minhas obrigações ou da minha proposta já foi alcançada. Então, veja que se eu continuar insistindo em manter esse hábito nocivo, isso vai fazer com que a minha velhice, e não está muito longe, já que eu estou caminhando para os 46 anos de idade, não seja uma velhice saudável. Isso é tão certo, tão lógico quanto contar 2 mais 2 e chegar até 4. Então isso é racional. Então você precisa usar a racionalidade para que você possa transformar os seus projetos em
os teus sonhos em realidade. Então, entenda, quando eu falo que a força é mais importante do que a fé, e eu acredito que essa premissa não é desonesta, mas acredite que também a tua realidade ou os teus objetivos não são mais nobres do que a tua crença. Como assim? Eu estou me auto-refutando? A verdade é que a tua crença só tem valor se você transformar essa crença em ação, ok? Mas você não vai agir além daquilo em que você acredita. Deu para você entender? Não tem como você ter uma atitude mais nobre do que a tua crença. Por quê? Você não tem como agir de forma grandiosa na direção daquilo em que você não acredita. Então, é muito interessante chegarmos ao final dessa conversa aqui, você entendendo que crença e atitude e ação, fé e obra, uma complementa a outra. Então, assim, eu estava aqui antes, né, pouco antes de chegar aqui para gravar esse vídeo, eu tenho uma música que é como se fosse um hino para mim, que é a música Enquanto Houver Sol. E a parte mais importante dessa música, particularmente para mim, é a frase do dramaturgo e poeta espanhol Antônio Machado. E até poucos minutos antes de gravar o vídeo, eu não sabia que essa frase era exatamente desse autor. Ele escreveu: é caminhando que se faz o caminho. O poeta, ou na verdade, o compositor dessa música é o Sérgio Brito, né, que fez a música Enquanto Houver Sol, que é cantada pelos Titãs, e que talvez você conheça. Enquanto houver sol, ainda haverá. Essa música para mim é demais, ela é inspiradora. É caminhando que se faz o caminho. Que insight podemos tirar dessa afirmação? Não tem como você... Outro dia eu conversando com o meu irmão caçula, já o citei aqui, que é o Andrew, que é o CEO da Cozinharte e é um excelente chefe de cozinha. Ele falava sobre um papo que estava tendo com a nossa irmã Vanusa. E ela dizia o seguinte: é impossível você saber o que tem logo após a curva de uma estrada, se você não se dispor a percorrer esse caminho. Eu achei de uma profundidade incrível, verdade. Não tem como você saber o que está logo ali após a curva. É impossível. Então, é caminhando que se faz o caminho. Você só vai conhecer as nuances da caminhada trilhando o caminho. Você só vai saber que existe, claro, obstáculos e dificuldades para realizar um projeto e que também você é capaz de superar esses obstáculos empreendendo a caminhada. Então essa coisa de sonhar grande, ser crente de que as coisas vão dar certo e não transformar essa crença, essa fé em ação é, no mínimo, uma grande tolice. Então, eu espero que você tenha entendido o meu recado para hoje.